Bom dia, pessoal. Estamos aqui cedinho. Se eu não tiver com volume ok, vocês me avisam, tá bom? A gente teve essa ideia de fazer um retiro online, né? Porque a gente faz um retiro presencial lá em Friburgo, 2 vezes por ano, sobre esse assunto, que é aprofundar na nossa intimidade sobre quem somos nós nesse relacionamento com nós mesmos. Só que acontece que a consequência do aprofundamento desse relacionamento é que a gente ganha mais intimidade não só com a gente mesmo, mas à medida que a gente se conhece, a gente se conhece melhor o nosso relacionamento com o mundo, com as pessoas, com a natureza, com as coisas, né? E a maioria de vocês aqui está fazendo também ao mesmo tempo o reset insulínico que vocês já perceberam que tem muito a ver com o nosso relacionamento com o mundo. Tem uma curiosidade que eu vou contar aqui, é que na Ayurveda, que é esse sistema antigo, milenar de medicina lá da Índia, eles entendem, olha que curioso, eles têm um pensamento bem simples por um lado, mas também muito profundo que o nosso tubo digestivo, se você pensar que vai da boca até o bumbum lá no ânus, ele é um tubo, ele é um canudão. Dá muitas voltas ali no intestino, mas é um tubo. É um tubo muito dobradinho. Então, quando a gente come e faz cocô, eles consideram que essa é ainda parte de fora do corpo, como a nossa pele é a parte de fora do corpo. Então, o que acontece? O ato da gente comer é também o nosso relacionamento com o mundo. É como se eu estivesse encostando nas coisas, como se fosse minha pele, entende? Então, quem está aqui fazendo reset ao mesmo tempo dessa experiência vai ainda ter uma camada bem maior de oportunidade, de experiências, de insights e aprendizados. Eu vou falar um pouco para vocês sobre da onde veio esse tanto de sabedoria que eu e a Fernanda a gente vai compartilhar com vocês. Vocês vão ver que muitas vezes a Fernanda vai me chamar de Sukasiri, Suka, em vez de Karen Sato, porque esse é meu nome em sânscrito. E eu também vou chamar a Fernanda muitas vezes de Shiva Priya, ou o apelido dela, que é Shiva, porque a gente faz parte de uma escola que tem uma tradição de a gente ir além dos nossos karmas. Karma é uma palavra que todo mundo conhece, mas também que todo mundo não sabe muito bem o que é. E a ideia é só da gente ir além daquilo que nos condiciona de forma inconsciente, da gente ter mais liberdade, né? E essa jornada é uma jornada longa, às vezes leva muitas vidas, para quem acredita aí nesse modelo, mas é uma jornada que começa assim, com a gente entender, uau, olha só meu corpo. Olha só como eu tenho pensamentos e emoções. Vou entender o que é isso. Vou desarmar, por que que eu faço essas coisas no automático? Então, a gente, durante essa semana e já hoje na aula de 8h15, vai começar a aprender que são esses 5 elementos que me compõem. Por que que eu tenho a tendência a ser mais teimosa, a ser mais persistente, a me agarrar mais umas ideias? Por que que a outra pessoa é tão criativa, resiliente, ágil, está sempre mudando? Sim, a gente tem programações que vêm com a gente. Por quê? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E aí, com o tempo, a gente vai aprender a usar essas, essas tendências que a gente tem, que são a configuração dos 5 elementos, que é diferente para cada um de nós, e expressá-las com mais virtude, mais liberdade, mais consciência, mais escolha e menos com padrões inconscientes, fixos, né? É, e automatizados. Faz sentido para vocês? Eu não gosto de dar aula expositiva, então sempre que alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, chat ou abrir no microfone, é sempre mais chique para todo mundo. Eu acredito assim, que a aula vem mais um pouco da gente que está com conteúdo programado para passar, mas quanto mais a gente conversa, mais rica fica a experiência, até porque a gente é um grupo bem íntimo. Estamos em 8 aqui, dá para ter partilha, né? Alguém aqui tem que ir embora exatamente às 7h30 e sair correndo? Solange. Ah, Solange disse que não, Isabel disse que não. Ok, então vamos lá. O método Oi, Trica, eu tenho que ir também, correndo. Daniela. Tá ok, Dani. Então a gente vai tentar se ater aqui a 1 hora certinho. Se por acaso você tiver que ir embora às 7h30, vai numa boa. Depois você assiste o finalzinho na gravação, tá bom? Tá ótimo.
Tudo bem. Então tá. O reset insulínico que vocês fazem foi criado pelo Dharma Bodhi. Ele é o diretor de uma escola internacional de Dharma não dual que se chama Trika Mahasiddha Yoga. Quem tem curiosidade pela parte espiritual, entra lá no site Trika Path, em inglês Path é P-A-T-H, trikapath.com e vê mais sobre o que tem lá. Se vocês tiverem curiosidade, a Shiva Priya, a Fernanda e eu podemos te encaminhar para um outro grupo que é mais focado na parte espiritual. Mas ele criou esse método, método Trika, com três jornadas: jornadas de corpo, mente e espírito. Então, a primeira jornada é do corpo, porque a gente entende que a partir do equilíbrio da saúde física, a gente tem mais condições de ter saúde mental. Então, a gente tem a jornada do corpo, a jornada da mente e depois a do espírito. Eu acho que hoje já é bem plausível, né, essa noção de união corpo e mente. Há 15 anos atrás, eram algumas pessoas que falavam, ai, tem uma coisa que é psicossomática, meio misteriosa. Você pode estar tendo um problema e ia ser sua gastrite, essa ser sua alergia, seu eczema. Mas eram, assim, médicos mais cuca aberta que pensavam assim. Hoje já é bem evidente, tem um monte de neurociência, um monte de evidência para isso. Depois da pandemia, eu acredito que muita gente entendeu melhor o que é saúde mental, infelizmente por entender o que é um desequilíbrio mental, né? Então hoje acho que é muito um senso comum essa noção de equilibrar corpo e mente de forma unificada. E essa sempre foi a proposta dessas sabedorias antigas e orientais também, né? Eles têm esse nome de holístico por causa disso também. Então, aqui no Reset, que não está exatamente aqui, mas hoje quem está aqui é do Reset, ele é o primeiro passo da jornada do corpo do método Trika. Então, entre a jornada do corpo, mente e espírito, o primeiro passo de todos é o Reset. E vocês já sabem, a maioria do que já fez o Reset antes, como tem benefícios, né? Só fazer essa orientação da alimentação e como já tem insights sobre a mente, algumas pessoas têm insights mais profundos e espirituais também. Então, essa tradição que é espiritual do Dharma não dual, no total, quando a gente passa muitos anos se desenvolvendo, ela vem de tradições lá do Oriente, que a gente chama das tradições dos Mahasiddhas. Eles são grandes praticantes que dedicaram vida inteira para focar nisso. E são, a gente chama de não sectários, né? E não sem escola. Então, tem Mahasiddhas, né? Os Mahasiddhas são os grandes Budas, pessoas que atingiram a maior realização humana possível, que eram taoístas, alguns eram budistas, de várias escolas, da Índia, do Tibete, do Japão, da China, né? Então, eles chegam num nível de realização humana que não é sobre o modelo, a forma, a cultura, não é sobre o nome da tradição que eles praticam, é sobre, além disso, ter uma realização puramente humana. Como a gente está aqui no Ocidente, e a gente não nasceu no Tibete, nem no Nepal, nem na China, e a gente não tem uma família que já tem uma linhagem toda de praticar naquela tradição, a gente, por isso mesmo, tenta filtrar os aspectos culturais, né? A comida daquela região, o tipo de roupa que veste, e pratica desde o começo, sem se atrelar tanto aos ismos, não precisa ser taoísta, budista, né? E praticar desde o começo, de uma forma que é entender a minha realização humana, como se fosse uma perspectiva mais científica, assim, tá? Mas o que que eu sou? O que que são meus pensamentos? O que que são essas emoções? Do que meu corpo é feito? Né? Então, entender quais são as pecinhas essenciais que montam a minha existência, a minha relação com o mundo. Então, é daí que sai todas essas meditações, a filosofia que a gente está trazendo para vocês. Tem um outro aspecto que faz com que essa abordagem, esse olhar e as metodologias que a gente traz aqui sejam bem apropriadas para a gente, é que a gente está trazendo a filosofia e também os métodos não monásticos. O que que quer dizer isso? Que teve um probleminha que continua acontecendo quando a gente importa essas tradições para o Brasil, tanto de saúde quanto de espiritualidade, e para o Ocidente em geral, né? Vou dar o exemplo da Ayurveda, que vem.
com uma noção muito monástica e ou transcendental. O que que isso quer dizer, né? Por exemplo, eu morei na Índia, num ashram de Ayurveda, acordava às 4:30 da manhã para entoar, né, os textos sagrados de Ayurveda em sânscrito com meu guru de Ayurveda, meu mestre, meu sensei, meu professor de Ayurveda. E eu demorei meses para ele abrir a boca e falar assim: tudo bem, Karen, pode comer carne. Mas da onde é que vem isso que não pode comer carne na Ayurveda? Né? É de uma noção, nesse exemplo aqui não é monástica, é uma noção de casta. Então, na Índia, eles têm um pensamento de casta. Se você for na Índia em 2026, você vai ficar boquiaberta. Não sei se alguém já aqui já foi para a Índia. Mas é uma experiência muito intensa, porque você vive no século XXI uma sociedade de casta. Você se sente na era medieval, indo para a Índia em vários sentidos, né? Em outros não. Em outros eles têm quase que o Vale do Silício lá em Bangalore, muita modernidade e tal. Mas esse pensamento de casta pressupõe que existe uma casta, um grupo de seres humanos que, por algumas justificativas racionais, é superior a outros que são inferiores e que essas são mais puras, por isso mais perto de uma espiritualidade, de um céu, de um sagrado, que as outras nunca vão alcançar, e por isso eles têm uma justificativa de ter acesso a, por exemplo, água com poço. Só que na Índia, você ter acesso a ser Brahman e ter acesso a água com poço não é só uma questão de saúde pública, sabe? É sobrevivência mesmo, mesmo, porque você precisa, poxa, lavar suas mãos todas as pessoas não têm acesso à água. A Índia é um país que não existe conluve, não existe coleta de lixo. Quando você joga não existe lixeira lá. Então, onde você joga o lixo, o papel da embalagem que você usou ali no chão, ali fica todo sempre. Então, pensa no higienismo desse país, que é um dos mais populosos do mundo. Eu acho que ela bateu em 2025 o mais populoso do mundo. Então, você ter acesso à aguinha da manivelinha do poço, limpa, é tudo. É sobrevivência. E aí você é Brahmane e tem acesso a essa água porque você é mais puro e você pratica Ayurveda e não encosta nas outras pessoas que comem carne, que são inferiores. Então, a coisa da carne vem por aí, vem desse pensamento de casta, dessa justificativa. Eu aqui no Brasil, que não sou de família Brahmane, preciso reproduzir essa dieta e esse argumento para a saúde. Se eu tenho outros referenciais que, para mim, a ética me ferem, né? De não querer desmatar a Amazônia, de não querer matar um ser da forma como ele é criado, etc., são outras questões. Mas a gente não precisa importar esse modelo cultural indiano e precisa entender de onde vem isso, né? Então, depois de, acho que, eu não lembro direito, mas acho que foi um marco de mais ou menos 2 meses que eu sentava lá com o meu guru às 4:30 da manhã lendo em sânscrito, passava o resto do dia traduzindo sânscrito para entender o que tinha lido de manhã. Porque eu leio sânscrito assim, Ramaya, eu sei as letras, aí eu vou entoando. Mas depois eu tenho que estudar o que que eu falei, né? Então eu passava o dia inteiro traduzindo o que eu entoava de manhã. Aí no fim da aula eu levantava a mão e falava, professor, no capítulo 13 do Ashtanga Hridaya tem uma lista com todos os animais e carnes para, para curar todas as doenças. Ele olhava, não feio, mas tinha uma tensão assim no ar. Ele falava, class is over. Tipo, não me dava uma resposta. No marco de 2 meses de eu fazendo essa pergunta, todos os dias, ele um dia me falou: Ok, you can eat meat. Mas ele pensou muito sobre o assunto. 60 dias deu enchendo o saco dele. You will go back to Brazil. Você vai voltar para o Brasil. Não tem essa coisa de vegetarianismo lá. Você come as carnes. Estuda, estuda bem como é que as carnes podem curar as pessoas e pratica essa Ayurveda lá. Tipo assim, você pode, mas aqui eu não vou mais falar isso para ninguém e também não fica abrindo muito a boca, não. Aqui na Índia, sabe? Então a gente tem que filtrar essas coisas, esses, né, esses aspectos culturais que chegam aqui no Brasil, a gente nem entende por quê. E outra coisa que a gente precisa filtrar é esse monasticismo, né? Muitas vezes essas meditações e essa visão de mundo, a forma como a gente entende a realidade vem de monges. É errado ser monge? Óbvio que não, é maravilhoso. Eu, com 15 anos de idade, meu sonho era entrar no mosteiro e pedir para ser ordenada monja. Não tinha aqui no Brasil, eu não sabia encontrar isso. É maravilhoso. Mas será que cabe na nossa vida? Vocês têm filhos, vocês trabalham, vocês têm conta para pagar. Isso não é ser monge.
né? Então, a gente trazer uma visão de mundo, uma filosofia, as motivações, o propósito, os entendimentos de alguém que é monge, para nossa vida, muitas vezes é incongruente. A gente se desvitaliza, a gente se desconecta. Então, o que a gente está trazendo aqui é um olhar que existe sim no Oriente, além do monasticismo, é uma alternativa que cabe muito bem para gente como ocidental, urbano, né, que quer praticar a saúde como se fosse um espectro, que tem um contínuo que chega num equilíbrio mental, na sanidade, né? E no espectro mais de espiritualidade, expansão para níveis bem ah, muito expandidos de consciência, que para a maioria das pessoas normais parece loucura, né? Mas que tem esse potencial de expansão contínua, sem fim, na verdade, esse potencial, né? Mas de forma que é congruente com a nossa realidade. Então, o que a gente traz aqui são técnicas de meditação, são filosofia e visão de mundo que vem de uma tradição não dual, não transcendental. No modelo transcendental, a gente diria que a gente entende que só por a gente estar vivo e encarnado, a gente está numa ilusão e que existe um outro lugar, um céu, um paraíso, uma transcendência, né, que em cada tradição se chama diferente, em que finalmente se encontra a realidade absoluta. Essa é a visão dual, o transcendental. Existe uma transcendência que não é aqui agora, não é na minha corporalidade, não é na sexualidade, não é no desejo por comer e fazer cocô, não é nas minhas ações humanas que está o sagrado. E a nossa visão é não dual. Então, na tradição desses Mahasiddhas, desses Budas que atingiram a maior realização humana possível, que se chama Jalu em tibetano e Prakasha Kaya em sânscrito, que é você diluir toda a sua existência, corpo, pensamento, consciência, em 5 luzes elementais de arco-íris. A gente vai falar um monte de 5 elementos aqui durante 10 dias, e é isso que esses grandes Budas fazem, né, quando eles têm a maior realização humana, é diluir os 5 elementos, né, e eles voltam, até essa fala é um modelo, né, mas as pecinhas de Lego que nos constroem, elas se diluem para voltar para a fonte da manifestação. Então, o que a gente está falando é que quando a gente tem uma tradição não dual, a gente entende que é na corporalidade, é nos nossos atos, é no sentir, é no pensar que a gente pode manifestar o sagrado, que a gente pode manifestar equilíbrio, que a gente pode manifestar a perfeição que é a manifestação da natureza e a interação entre as coisas. Então, é essa visão que a gente tem, uma visão bem positiva, é uma visão bem. Ela é maravilhosa no sentido de ser encantada, de trazer o belo, o sagrado para aqui, para agora, para as ações do nosso dia, para nos inspirar, é muito inspiradora, né? E nos coloca numa jornada possível, em que a gente cultiva corpo, mente e um dia espírito, quando a gente estiver mais equilibrado. Alguém tem alguma pergunta até agora? Se não, eu vou falar um pouquinho da programação do que a gente vai passar nos próximos 10 dias. Comentários, perguntas. Fernanda, por favor, sempre Oi, me complementa. para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Alcântara, estive aqui como a Sucaciri, o Karen me apresentou. Eu sou instrutora de meditação também da Escola Trika Mahasiddha Yoga e mentora do Método Trika e estou fazendo a formação Acharya para poder manter viva essa tradição que a Karen apresentou também, dos Mahasiddhas. E queria muito ouvir de vocês, quem vocês são, o que que vocês estão buscando nesse retiro online. E aí, se você, para ninguém ficar tímido, eu posso até pausar a gravação. Pessoal, lá no grupo de WhatsApp, eu pedi para vocês colocarem com o PIN lá em cima do grupo, né? É uma boa ideia para vocês terem facilidade de acessar as informações que eu vou mandando ao longo do dia também. E a gente pediu para vocês tentarem, à medida do possível, com o trabalho, com a rotina de vocês, entrar num espírito de retiro. O que que isso quer dizer? Vocês ficarem com a mente, assim, ao longo do dia, nas aulas, nos conteúdos. A gente vai dar vários tipos de prática que vocês podem fazer ao longo do dia enquanto lava a louça, enquanto dirige, né? Então, entrem nesse espírito.
E uma intenção geral de vocês estarem conectados com o grupo, não é a questão do celular com tela, mas com o grupo, com o assunto, com entendendo que tem mais 10, 20 pessoas junto com vocês passando pelo mesmo processo, então criar esse espírito. E uma intenção de vocês estarem cultivando a saúde de vocês. Então, aquilo de beber a água de manhã tem um lugar muito importante, né? Que na Ayurveda se chama de Dinacharya. Então, Dinacharya é um conjunto de disciplinas. Acharya significa conduta e disciplina, né? Então, o Dinacharya é essa conduta matinal. Então, uma série de ações que você faz de manhã, que você já começa de manhã se conectando com a sua natureza, atendendo às demandas do corpo, né? Purificando os sentidos, harmonizando os 5 elementos para você já começar o dia, Daniele, com equilíbrio. Porque se a gente já acorda o dia olhando para o celular, para a agenda na correria, só tem um resultado possível, a gente vivendo uma correria e desconectado com a nossa essência. Porque a gente, com as nossas ações, vai criando, né? Sendo atropelado pela vida, como a Fernanda falou. Então, todo ser humano, ele acorda desidratado, porque a gente perde. Sabe quando a gente dá um bafão assim no espelho e fica tudo esfumaçado? Essa evapotranspiração, a gente perde umidade por ela a noite inteira só por respirar. Aí se você coloca um ventilador ligado, você liga o ar-condicionado, a gente desidrata muito mais, né? Não sei se alguém já botou uma toalha encharcada num cabide no quarto e ligou o ar-condicionado. De manhã, aquela toalha está esturricadamente seca. E é isso que acontece pela sua pele, pela sua respiração, se você liga um ar-condicionado, por exemplo. Então, é natural, é fisiológico para qualquer ser humano acordar desidratado, muito mais se você liga ventilador, ar-condicionado em cima de você. Então, de manhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer para já começar a se equilibrar é beber água, né? A gente sabe hoje, sempre soubemos pela perspectiva tradicional, hoje tem um monte de ciência aí corroborando dizendo que a gente precisa salinizar um pouco a água, porque essa água do filtro, a água que a gente tem comprado e bebido, ela está desmineralizada, então ela não hidrata a gente. Então a gente remineraliza colocando só um tiquinho de água, e essa água deve ser da temperatura do nosso corpo, então ela precisa ser morninha. Toda vez que a gente coloca líquido frio no nosso estômago, a gente está sobrecarregando demais um foguinho, um fogo digestivo. Tradicionalmente, lá na Ásia, todas essas escolas de medicina da China, do Tibete, da Índia, vão falar que existe um fogo, né? Um fogo digestivo que mora lá no estômago. Em sânscrito, o nome dele é Agni, e a gente vai ter uma aula só sobre Agni. Mas o que acontece é que a gente, quando joga comida crua e ou fria para dentro, a gente fica diminuindo esse fogo. Pode comer salada, pode beber um suquinho mais geladinho entre 11 da manhã e 2 da tarde, porque o seu fogo do estômago está em congruência com o dia, com o sol que está em cima, ele já está quente. Mas de manhã cedo você beber um negócio frio, é um baita tiro no pé para o seu metabolismo e sua digestão. Então, por isso que essa água é quentinha, tá bom? Outra coisa que a gente vai aprender a ver nas próximas aulas comigo, mas na semana que vem, vai ser olhar para essa burra da língua. Mas vocês, antes de eu explicar todos os porquês, já podem ter esse hábito de manhã cedo olhar no espelho e fazer assim. A língua, quando a gente põe pra fora pra olhar, ela não é assim, dura, tá? E nem pouquinho. Você abre a boca e coloca pra fora sem contrair ela muito. Então é assim, tá bom? Isso. E aí vocês vão observar a cor dela, vão observar se tem muita voltinha de indentação de marcas de dente na lateral da língua. Vão observar se ela fica paradinha assim ou se ela fica assim, ó, trêmula. É o elemento vento que vocês vão aprender com a Fernanda mais tarde, né? Se mexendo sozinho. Vocês vão ver se ela é vermelha, se ela é pálida, se ela é rosinha, e vão ver se tem uma capinha em cima, a saburra. Essa maçaroquinha que fica em cima da língua, a saburra, vocês vão observando ela, principalmente vocês que estão fazendo reset, vão notar que essa saburra vai mudando, né? De acordo com o que vocês se alimentam e também de acordo com o que a gente vive psicoemocionalmente. Porque o que a gente vive psicoemocionalmente também é alimento. Então, se você come todos os dias de manhã ligando a TV e vê tudo que o Trump e que as crianças que foram quase estupradas pelo moço lá em Duque de Caxias. Nossa, eu vi essa notícia ontem. Eu fico mexida. Então, assim, não dá para eu comer minha comida e ver notícia. E o diacho da notícia é sempre na hora das refeições. Então, assim,
tem que ter esse discernimento, porque você está se alimentando das suas vivências psicoemocionais. E o Agni, o fogo digestivo, tem que dar conta de digerir suas vivências psicoemocionais e elas são digeridas e virem no seu corpo, igual a comidinha. Então, a gente tem que ter atenção, cuidado, consciência sobre até que ponto a gente engole e toma pra gente, se apega e digere e transforma no nosso ser nossas vivências psicoemocionais. Quem tem paciente, quem tem filho, vizinha, síndico, o moço que te fechou no trânsito, até que ponto a gente se alimenta daquilo, a gente só deixa passar e não pega para comer, entende? Então, isso tudo faz parte do que a gente vai observar na língua, por exemplo, né? O nosso corpo ele fala, então a gente vai aprendendo a ter esse olhar de olhar cada vez mais para o corpo e entender e ler ele. Então, a gente vai ter essa intenção, tá bom? De viver em retiro, de estar sempre pensando nesses assuntos, olhando o grupo e usar o grupo mais para a gente falar das nossas experiências e ter de fato perguntas relevantes, edificantes, que tenham a ver com os nossos insights e nosso aprofundamento no aprendizado, tá bom? Eu tô falando isso, mas eu sei que eu sou aquela que às vezes fica puxando tangente, fazendo piadinha no grupo. Mas vamos tentar ser mais essencial com respeito ao tempo dos nossos colegas, que quando abrirem um grupo vão ter de fato um conteúdo mais relevante. Tá bom? Eu tô me comprometendo com isso também. Quando vocês abrirem um grupo, sempre que vocês tiverem dúvida de qual a próxima atividade, abram lá a descrição do grupo que tem a programação. Se vocês puderem, tirem 10 minutinhos hoje para pegar toda a programação e já colocar na agenda de vocês, para vocês não perderem, às vezes, uma aula ao vivo, que vocês poderiam estar nessa aula ao vivo. Quando pode, estar ótimo, vai ter a gravação. E aí, quando acaba a aula, dentro de 2 horas, a gente vai colocar no grupo o link, uma janela de 2 horas. Às vezes vai ser assim, 20 minutos depois já vai estar lá o link no grupo para vocês assistirem. Então vai ter o link do Zoom com uma senha. Aí é só vocês clicarem no link, copiar a senha e colar. E vocês vão assistir a gravação, tá bom? Nessa programação, quem quiser aí abrir o celular e já encontrar na descrição do grupo a programação. A gente tem essa aula inaugural. Hoje, às 8h15, a Fernanda Chiva-Priya e a nossa colega Ekadristi vão estar dando uma aula de meditação. E o assunto vai ser como esses 5 elementos se expressam na saúde mental e nos nossos desequilíbrios. Né? Eu fiquei muito feliz por muitos de vocês falarem que buscam a equanimidade, que buscam o equilíbrio de uma vida muito acelerada. Eu também estou nessa busca junto com vocês. E só a consciência e o desejo de saber que a gente precisa de mais equilíbrio é tanto, porque a quantidade de gente por aí que está desequilibrada e fala, tô ótimo, é enorme. Então, só a gente saber que precisa de equanimidade, que a gente está numa busca por equilíbrio, é maravilhoso, assim, não tem preço, de verdade. Gente, quanta gente doida que a gente convive todos os dias, a pessoa tem certeza, na loucura dela, que ela está ótima e sai atropelando o mundo e a gente com os desequilíbrios dela. Então, poxa, a gente tem noção de que a gente está desequilibrada, né? Às vezes, poxa, o nosso desequilíbrio machuca os nossos filhos, porque a gente não tem tempo para eles, né? Machuca o nosso corpo, porque a gente não se ouve, né? Não dá para o nosso corpo que a gente precisa, machuca o nosso financeiro, machuca nossos planos e metas e sonhos, que passa mais um ano e a gente não fez o que de fato a gente queria, a gente só seguiu padrões inconscientes, automatizados. Às vezes até consciente e faz mesmo assim, que gera mais sofrimento ainda, né? Que a gente fala, autossabotagem, eu sei, mas não consigo mudar. E esse lugar de saber e não conseguir é tão sofrido, né? Então a gente está aqui para isso, para se empoderar e ter consciência do que a gente quer, se equilibrar cada vez mais. Então, a sala de 8h15 hoje já vai colocar a gente assim com o pé direito no nosso espírito de mudança para 2026, tá bom? Então, vocês vão ver na programação que nos dias seguintes tem um padrão. Todos os dias às 6h30 da manhã a gente se encontra. Quem não puder estar aqui, é só assistir a aula depois. E vai ter dia, porque eu tô fazendo reset também, que eu não vou estar bem para dar aula às 6h30 da manhã. Nesses casos, vai no grupo, acorda às 6h30 mesmo assim, vai lá no grupo e vocês vão encontrar um link que eu vou mandar com uma meditação guiada.
Então, vocês vão sentar em meditação e vão fazer sozinhos. E isso é muito legal. Vai ser um presente o dia que eu não aparecer aqui para puxar vocês. Porque aí vocês vão falar assim: nossa, mas eu podia só deitar aqui no travesseiro de novo e dormir. Mas eu vou ali abrir o link, clicar e vou fazer a meditação sozinho. E vocês vão se sentir super orgulhosos de você depois. Porque os 10 dias vão acabar e depois vocês vão precisar do hábito de fazer sozinhos. Então, vai ser um presente também os dias que vocês tiverem a oportunidade de ter essa força de vontade sozinhos, tá bom? Mas eu vou tentar ficar todos os dias aqui, aparecer presencialmente com vocês às 6:30 da manhã. E depois a gente vai ter aulas, nem todos os dias, no fim de semana não tem, mas a gente vai ter aulas às 18 horas, às 6 da noite, tá bom? Então, esse é o padrão, coloquem na agenda de vocês para não perder, beleza? Tem alguma dúvida? Alguém viu alguma coisa na programação que já tá com bicho carpinteiro, com comichão aí na orelha, quer muito saber o que que é aquele negócio que vai aparecer lá na semana que vem, no dia 14 à noite, não? Se tiver alguma dúvida aí que não quer calar, pode falar. Ó, mas de um modo geral, vou falar um pouquinho sobre a programação. Fernanda, se você quiser falar também, abre o microfone. É... Eu queria lembrar só que sábado e domingo já vai ser a oportunidade de meditar sozinho, né? Porque não vai ter aula ao vivo, mas vai ter gravação. Então, se vocês quiserem manter bem essa disciplina de acordar cedo e fazer 6:30 da manhã no horário que a gente já está mantendo durante a semana, é ótimo para a construção do hábito. A gente vai ter uma aula de psicologia dos hábitos em que a gente vai falar sobre como manter esse hábito da meditação, que a gente está começando esses 10 dias juntos, mas que a gente quer dar todas as ferramentas para vocês continuarem depois desses 10 dias. Então, se vocês quiserem manter o mesmo horário, é maravilhoso. Mas se vocês quiserem se permitir dormir até mais tarde, sábado e domingo, pelo menos mantém o mesmo ritmo de, tipo, vocês provavelmente acordaram pouco antes dessa aula, né? Foram no banheiro e tal, se prepararam e sentaram aqui para estar com a gente. Então, sábado e domingo, tentem fazer a mesma coisa. Mesmo que vocês acordem mais tarde, faz a rotina de manhã, senta e medita como a primeira coisa do dia com áudio. Isso já vai ajudar esse hábito a se fortalecer. Perfeito. E talvez eu brote sábado ou domingo às 6:30 da manhã. Vamos ver. Talvez eu brote um dia depois do almoço e fale lá no grupo. Pessoal, quem tiver aí e quiser fazer um yoga nidra comigo às 1 da tarde, daqui a 20 minutinhos estou entrando ao vivo. Então, temos surpresas porque a gente está em retiro. E quando eu entro numa brincadeira, eu entro com tudo. Tá bom? É... Olha. Vamos lá, tô voltando para a programação. A gente vai falar de 5 elementos por diversos ângulos, com meditações, com filosofia, com a alimentação, entendendo como as ações do seu dia a dia se conectam com esses 5 elementos e te nutrem ou te estagnam com 5 elementos, te levam para o desequilíbrio, e como vocês foram formados, né? Quem já ouviu falar da Ayurveda nos doshas, se você é Kapha, Pitta ou Vata, a gente vai aprender um pouco sobre isso. Ninguém vai sair daqui sabendo, eu sou Kapha, Pitta 100%, porque eu já estudei Ayurveda tempo suficiente, eu estudo Ayurveda há 13 anos, talvez um pouco mais. Morei na Índia, né? Tenho uma vivência bem profunda, comparado com a maioria dos brasileiros, mas nada comparado com os reais Vaidyas, que são os grandes mestres, tipo os gurus da Ayurveda, né? Vaidya é um termo em sânscrito para médico, mas um médico na Ayurveda não é só alguém que sabe fazer diagnóstico e tratar, mas é alguém que é um Buda, é alguém que é realizado, né? Mas eu consigo contribuir um pouco para vocês entenderem com a saúde de vocês. Eu sou tipo um nível de instrutora, né? Não sou nenhuma varia, mas eu já estudei o suficiente para ter a humildade de saber que não dá para fazer um curso de 10 dias e falar, o meu dosha é esse aqui, mas dá para a gente entender qual é o nosso atual estado de desequilíbrio em sânscrito e na medicina Ayurveda. E no processo de diagnóstico se chama Vikriti. Vikriti é o nosso atual estado de desequilíbrio.
Então a gente vai entender, poxa, olha aqui, meu vento e minha terra estão completamente desequilibrados. Eu já aprendi isso aqui com a Fernanda e com a Karen. Posso comer dessa forma, posso fazer essa meditação e mover meu corpo dessa forma aqui para equilibrar vento e terra. E aí, assim, vocês vão sentindo ao longo dos 10 dias já como é que isso está se harmonizando, compartilhando no grupo, tirando dúvida com a gente, entende? Então é assim que vai funcionar. Tá bom? A nossa dinâmica de aprendizado. É, a gente vai. Eu quero que vocês façam um desenho aí no caderno de vocês. O desenho é esse aqui. São três bolinhas. Dentro de cada bolinha tem uma letra. As letras são C, M e E, ligadas por linhas. Dá para ver? This is a reminder. Kenzo, você já levou as aulas e vestiu o uniforme? Espero que vocês não tenham ouvido a minha Alexa que está falando. This is a reminder. Kenzo, Estamos você já ouvindo, levou sim. as aulas e vestiu o uniforme? Alexa, stop. Essa é a vida de Pior que ela tá lembrando pro ditadora. meu filho botar o uniforme. Ai, gente, eu tenho uma veia ditadora que adora falar com a Alexa, porque ela só me obedece sem questionamento. Pronto, falei. Esse é meu equilíbrio de elemento fogo. É, vocês anotaram? Nesse triângulo aqui, nessa pirâmide, tem M, mente, C de corpo e E de energia. Então, vocês vão botar CME e ali embaixo escrever uma legenda: corpo, mente e energia. Tudo o que a gente vai fazer nesse retiro, toda e qualquer prática, toda filosofia é para unificar corpo, mente e energia. Corpo, mente e energia. Arrasou, Shiva Priya. A gente já faz isso como? Dormindo. É, energia é uma palavra que a gente fala pra caramba, mas é uma definição esguia. Se a gente for tentar definir, a gente não tem uma noção, um feeling e tal, mas não tem tanta intimidade como lidar com isso no dia a dia. Se tem uma coisa que a gente vai ficar craque nesses 10 dias, é em sentir energia. E a gente vai falar de gunas. Então, vão lembrando dessa palavra, guna. Guna são as qualidades, são experiências, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma breve meditação de 9 minutos para aproveitar a presença da Daniele, que está aqui com a gente ainda, para a gente desfechar, tá? Resíduos que ficaram de 2025, para a gente tentar digerir, liberar e desapegar de algumas informações que não necessariamente a gente precisa carregar uma mochila que talvez esteja pesada demais para a gente entrar em 2026 renovado e mais livre. A gente vai criar consciência sobre o que é energia, o que são emoções, como é que as histórias que ficam na minha memória elas têm qualidades e uma energia que fica informando meu corpo, minhas ações, meus pensamentos. E a gente não precisa se apegar a elas, nem significar de uma forma negativa, como muitas vezes a gente faz. E a gente vai também poder ter uma clareza um pouco melhor do que a gente quer para 2026, porque não necessariamente a gente dá feliz ano novo e põe uma roupa nova e toma champanhe, mas não necessariamente a gente tem esse momento de qualidade, esse momento terapêutico, esse momento de consciência de parar e vislumbrar o que a gente quer de fato, né? Então, a gente fala: ah, não, eu quero metas, saúde, vou perder peso, vou ter tanto na conta, vou viajar, mas será que a gente tem lá dentro uma clareza de como a gente quer se sentir, de que metas internas a gente tem? Eu vou dar um exemplo. Às vezes, por exemplo, eu falo, cara, se eu não vou conseguir o carro, porque isso significa minha liberdade, eu conseguir fazer as coisas, dar conta do meu filho, do meu trabalho, e aí eu me comprometo com um carro, e eu vejo que no processo de pagar cada boleto todo mês, aquilo me pesa. E aí, aquela liberdade que eu queria, aquele empoderamento que eu queria, pô, me resulta em peso, em ansiedade, em desespero. Foi
uma referência externa que eu tinha, que eu coloquei num carro, mas eu não sei internamente me sentir livre. Porque se eu deixo a ansiedade, se eu deixo a preocupação, se eu deixo essas coisas me pesarem, eu mesma internamente não consigo nem usufruir das minhas conquistas materiais externas. Então, o que a gente está falando é que dentro da gente, a gente precisa ter consciência do que a gente sente. A gente precisa estar atento a como a gente está modulando pensamentos, sentimentos, para a gente poder viver as liberdades que a gente conquista materialmente. Fora. Faz sentido? Então tá, eu vou convidar vocês a fazer uma meditação comigo. Saibam que a gente vai falar sobre pensar, né? Ninguém precisa falar nada. Vocês vão aí dentro da mente de vocês pensar sobre coisas um pouco desconfortáveis, que é lembrar de pepino, abobrinha, estresse. Se você pensar, você já pensa o dia inteiro em abobrinha mesmo, e até na hora de dormir a gente às vezes fica revisando o problema. Então não é tão ruim assim. Vamos lá. Vocês estão num lugar seguro, estão na casa de vocês. Saibam que vocês vão acessar essas informações, mas que tá tudo bem, porque é só um exercício, tá bom? Então vocês vão encontrar uma posição mais ou menos boa de meditação. Com o tempo a gente vai ficar mais craque nessa postura, mas o que vocês querem agora é o bumbum e as pernas com equanimidade. Vocês vão sentir os isquios, lembra dos isquios? Os dois ossinhos na base do bumbum, com o mesmo peso do lado direito e esquerdo. E se você está de pernas cruzadas, tenta encontrar uma boa postura de equanimidade entre as pernas. Se você está numa cadeira, num sofá, espalma os pés no chão com o mesmo peso entre o pé direito e esquerdo. Dessa postura sentada no ossinho do bumbum, nos isquios, você vai subir uma coluna ereta de forma que a sua cabeça não está caindo para trás, nem fechando o queixo muito para frente. Você vai sentir que o topo da sua cabeça empurra as nuvens no céu. Quer dizer que você cresce para cima, que nem uma plantinha que está germinando, que cresce em direção ao sol. Sua coluna faz a mesma coisa. Agora você vai destravar a mandíbula e deixar o queixo, os lábios caírem entreabertos um pouquinho, sem fazer uma boca assim de quem tá sabe? Completamente inconsciente, mas sem travar a mandíbula. Deixa um leve espaço entre os lábios, um leve espaço entre os dentes da arcada de cima e de baixo. E daqui vocês vão relaxar os músculos que não são necessários. É claro que você precisa ativar os músculos da coluna paravertebral, do pescoço, para estar ereto assim nessa posição, mas relaxa tudo que você não precisa. Sobrancelha, rosto, ombro. Aliás, quando o ombro contrai, você justamente não consegue ter uma coluna ereta. Então, relaxa o ombro, rola um pouquinho o ombro para trás, deixa a coluna subir. Relaxa braços, palmas das mãos, mãos, dedos das mãos, mãos dos dedos. Você pode descansar as mãos em cima da coxa, com a palma da mão para cima. A palma da mão encosta o ar. Relaxa abdômen lombar, relaxa as coxas, panturrilha, dedos dos pés. E você já está na postura de meditação. Já percebe aqui e agora como só de estar consciente do seu corpo, uma postura equânime, de equilíbrio entre os dois lados, direito e esquerdo, de equilíbrio entre frente e trás. Percebe que quando sua coluna se alonga para o céu, seu peito não está contraído e suas costas abertas demais? Nem o contrário, você está com aquele peito de surfista demais, que fecha as costas e estica demais o peito. Existe uma equanimidade entre frente e trás, lado e lado. E quando você repousa a mente no corpo e na postura, você já está meditando. E toda meditação é só postura, uma boa postura e consciente dela. Respira algumas vezes bem grandão aqui. Isso. Deixa sua mente estar 100% ocupada em estar consciente da postura equânime e da respiração bem grande, expandindo o máximo, expirando ao máximo. Agora eu vou convidar vocês para sentir as qualidades da sua experiência física. Percebe que no corpo inteiro você tem áreas em que a sua experiência é mais leve, expansiva, outras em que a experiência é mais pesada e contrativa.
mapeia essas áreas, traz à consciência essas experiências e sensações e vai sentindo. Quando eu falo dessas experiências e sensações, pesado e leve, claro e escuro, esses são os pares de gunas. São as experiências qualitativas. Sente agora áreas do teu corpo em que são mais frescas, frias, outras que são mais mornas e quentinhas. Sente a qualidade, a experiência. Perfeito. Agora vocês vão ativar a mente pensante e as memórias. E vocês vão lembrar, talvez, da maior ou da primeira que vier, tá? De alguma questão no ano passado que era uma fonte de desafio, de estresse para você. Desse lugar de equanimidade do corpo e da mente, vocês vão lembrar de alguma situação, de algum contexto, de alguma história em que havia desafio, estresse. Vou dar um tempinho. Acho difícil alguém não encontrar. Se alguém não encontrar, abre o microfone rapidinho para eu te esperar mais. Mas geralmente a primeira que vier ou uma muito grande, tanto faz. Mesmo que seja pequenininha, a primeira que vier tem um significado, tá bom? Então são coisas, né, que nos desvitalizaram, que nos representaram obstáculos, que nos fizeram fazer ter sentimentos ruins, que fizeram a gente achar que a gente era pequenininho, que a gente foi vitimizado ou agredido. Então são essas situações que a gente vai lembrar. Escolhe uma e começa a contar aí dentro da sua cabeça o que que aconteceu, o nome das pessoas envolvidas, os atos, como você se sentiu. Conta essa história, assim como você contaria para um terapeuta, para um colega, para uma amiga. Aconteceu isso, foi assim, foi um absurdo por causa disso, sofri por causa disso. Fala dos sentimentos que você sentiu. Vai contando aí na sua mente essa história de novo e de novo. E repete. E repete na sua mente como se você estivesse elevando a voz agora gritando a história. Vê como os sentimentos que apareceram estão aí agora. Reais, porque você lembra da história. E identifica as emoções que vêm. Que emoções vêm? Nomeia pelo menos três ou até cinco delas. É o que vem? É raiva, é injustiça, é tristeza, é ira, é o quê? É melancolia, é saudade, é ciúme, é o quê? Nomeia pelo menos três sentimentos, emoções que vêm. Fica identificando essa sensação desses sentimentos. Repete as palavras desses sentimentos, o nome desses sentimentos e fica com eles. Fica com o sentimento. E deixa pra lá até a história, o que aconteceu, as pessoas, os fatos. Fica com os sentimentos. E sente esses sentimentos no corpo todo, da forma como eles aparecem. Sente as sensações que esses sentimentos geram em você. E agora até esquece um pouco o nome do sentimento, se era injustiça, ciúme, raiva, tristeza. Mas fica com essas sensações, sente elas. A experiência que você tem é leve ou pesada? É contrativa, tensa ou expansiva, impalpável? É dura, rígida ou móvel? É quente ou fria? Fica com a experiência e sente. Quais são as qualidades que essa experiência tem? Leve ou pesado? Claro ou escuro?
Fica com essas experiências. Sente no corpo. Percebe essa experiência. Talvez ela seja escura, dura, pesada, contrativa. Talvez ela seja expansiva e quente. Fica com a sua experiência. E sente agora ela de forma neutra. Olha, são experiências. Tem coisas que são pesadas e são ótimas, como um cobertor. Tem coisas que são quentes e são ótimas, como estar numa fogueira no inverno. Tem coisas que são expansivas e são ótimas, como a sensação depois de um orgasmo, ou andar de bicicleta, sentir aquele ventinho no rosto. E vê sem julgamento essas experiências, só sente elas, sem achar ruim, sem aversão, sem querer afastar de você. E se nutre, sente, olha, eu tenho essas experiências e elas me nutrem. Elas são quem eu sou. O que é quente, queima, pode ser motivação para fazer realizar emoções. O que é expansivo pode ser consciência. O que é frio pode ser equanimidade, paz, calma. O que é pesado pode ser certeza, estabilidade. Sente como isso te nutre. Se você tiver dificuldade, faz o melhor possível. Faz o melhor possível. E se você conseguisse? Talvez seja difícil para você, mas e se você conseguisse? Sentir como essas sensações te nutrem. Uma contração, uma coisa rígida. Pode ser uma certeza interna. Pode ser algo que nunca mudou dentro de você, que está lá desde que você nasceu e sempre será. Seu propósito mais profundo. Agora, vocês vão se sentir fortes, nutridos, conscientes e pensar em algo para esse ano novo que entra, em algo que pode ser feito por você, que não depende de circunstâncias externas, das pessoas, dos bens materiais, de políticos, da economia, da casa, dos familiares. Não. Algo que você pode sentir, algo que você pode pensar e fazer e agir. Se você fosse uma pessoa livre, poderosa, nutrida, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, se você tivesse inteligência, visão, clareza, equanimidade emocional, força física, o que você estaria fazendo em junho de 2026, em dezembro de 2026? Encontra uma, duas ou até três coisas, ações, lugares onde você estaria. E se vê já como você estaria, com quem você estaria, onde você estaria vestindo, como seu corpo estaria se sentindo. Se vê lá. Sente os gunas dessa experiência. Essa experiência de estar lá, nessa conquista, é quente ou fria? Leve ou pesada? Clara ou escura? Contrativa ou expansiva? Dura, rígida, imóvel, ou resiliente, macia, móvel. Sente os gunas, sente as experiências, as sensações. Agora vocês vão voltar para aquele pepino, aquela abobrinha, aquele abacaxi, aquela fonte de desafio e estresse do ano passado. E sentir só as sensações dela, sem entrar na emoção, na história.
do que você sentiu. Só vê aquela situação desse lugar aí que você tá. Olha para trás, para aquele desafio como ele era. Vê as sensações dele, vê a história passando, as pessoas, as situações, os sentimentos que existiam. Ele vai passar como se fosse um filme que passa, e aí passou. Como se fosse um galho que está num rio. Ele vai descendo o rio, tem uma hora que ele some lá na visão. Sabe? Passou. Aquelas sensações passaram, te nutriram para te fazer forte, consciente, para seguir. Dá tchau e segue daqui para frente. A gente vai terminar aqui essa meditação e vocês podem aprender a sair da meditação. Como é isso? Devagarzinho, respira fundo algumas vezes. Devagarzinho, começa a devolver movimento para as mãos, dedos das mãos e dedos dos pés. Espreguiça, ouve o corpo ver o que ele precisa. Se esticar as pernas, se espreguiçar lá em cima, faz todos os barulhinhos estranhos que você precisa para alongar, espreguiçar. Ai, e devagarzinho reintegra o sentido da visão, piscando os olhos lentamente, só vendo cores, formas sem significar nada e estando presente. Eu vou ficar quietinha por alguns segundos para vocês anotarem aí alguma coisa que vocês querem anotar sobre o que vocês viram sobre o futuro. Eu não anotaria aquilo que eu deixei para trás, não, mas se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Alguém quer compartilhar, tirar alguma dúvida, falar como se sentiu? Eu tive muita dificuldade de voltar a sentir as sensações do pepino quando a gente voltou nele. Primeiro que a história já parecia muito longe, assim como você mesmo falou, um filme, assim, né? Não, não parecia mais que eu era um personagem desse filme. Parecia que eu estava do lado de fora já. E as sensações vieram mais as sensações que eu já tinha ressignificado como positiva. A minha emoção principal era a culpa. E aí a culpa era. Quando eu senti a primeira vez, quando eu estava vivendo o drama da minha história relacionada à culpa, tinha uma sensação de peso para baixo, assim. "Ugh". E aí depois, quando você foi convidando a gente a soltar a história, ficar só com os gunas, com as sensações, eu fui sentindo um peso estabilizante, um elemento terra equilibrado, assim, de constância, de firmeza, de disciplina, que tinha tudo a ver com a minha história. E aí, aquela sensação de peso ressignificou completamente. Aí, quando você falou pra gente voltar no pepino no final, eu só fiquei com esse peso bom, sabe? O peso de estar ali firme, forte nos meus compromissos, no meu objetivo, e não mais aquele peso da culpa de não ter feito. Então, mudou muito, completamente. E a sensação do que eu me vi no futuro, né? Quando eu me vi já tendo aquilo transformado, vivendo aquilo que eu queria para esse ano, era muito expansiva, era uma sensação muito diferente da primeira, mas muito complementar, então eu me senti muito integrada no final, assim, com a firmeza do elemento terra do início, mas com a expansividade de um elemento fogo, assim, bem vibrante, e senti bem
esses dois gunas quase que opostos, assim, de leveza e expansão e de firmeza, coexistindo, assim, de uma maneira bem holística. Foi muito bom. E vocês? Gente, imagina viver assim, transformando toda semana os nossos pepinos e babados e tretas e estresses e desafios. A gente não tem como mudar as pessoas, os atos, né? Mas a gente tem como modular como a gente se sente dentro. Esse é o nosso lugar de poder. Esse é o empoderamento que a gente quer aprender aos pouquinhos durante esses 10 dias. Alguém tem mais alguma experiência, alguma dúvida para falar aqui pra gente? Algum insight ou aprendizado ou dificuldade que teve também? Não é fácil a princípio fazer esse tipo de prática. Pode ser muito fácil, vocês podem pensar, uau, que fácil, vou fazer. Mas eu entendo se tiverem dificuldade, porque não é um hábito nosso meditar. Então, se vocês quiserem compartilhar, a gente pode tentar ajudar você a superar essa dificuldade também, né, Fernanda? Sim, a gente vai ter muitas oportunidades de meditar juntos e justamente cuidar daquilo que dificulta a gente meditar. Que tem dia que a mente está super cooperativa, tem dia que é um bicho que não para quieto, tipo um filhotinho, um pet que fica aterrorizando a casa, né, dentro da nossa mente. Então, tem muitas coisas, muitas dicas que a gente pode dar para ajudar vocês a acalmar quando a mente estiver muito agitada, ou acordar quando a mente estiver muito sonolenta e apagada e cochilando no meio da prática. Então, tragam as dificuldades de vocês para que a gente possa ajudar a superar. Se ninguém for falar, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou trazer aqui uma reflexão. Olha de novo para esse triângulo que vocês fizeram aí no papel de vocês. A gente vai entendendo ele de diversos ângulos, tá? Ao longo desses 10 dias. A gente tem corpo, mente e energia. Energia, que é aquele negócio que a gente fala, mas não sabe bem o que que é. A gente vai saber. Daqui a 10 dias a gente vai estar craque em energia. Isso que vocês sentiram quando trouxe o pepino, a abobrinha, o estresse do ano passado, quando vocês se viram lá em junho, em dezembro, né? A gente falou das qualidades e dá para sentir que as emoções, as histórias, elas têm peso e leveza, elas têm luz e escuridão, elas têm contração e expansão. Alguém não sentiu nada disso? Senti droga nenhuma, só fiquei pensando, mas não consegui sentir. Se vocês Ah, legal, quiserem tá? abrir o microfone, podem escrever no chat também, tá? Com certeza, pode escrever no chat. Tem uma mensagem no chat. Ah, algumas são as qualidades, a experiência, isso aí. Então, todo mundo sentiu, legal. Essa é energia. Então, muitas vezes a gente fala, ai, alguém tem uma energia. Sabe, a pessoa que chega na sua casa num sábado à tarde, você queria, pô, se alegar e a pessoa começa. Não, porque bati com o carro essa semana e o síndico e a minha mulher e reclama, 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 reclama. Aí você sai daquele encontro com a sua amiga que era pra ser maneiro, um chazinho. Você sai assim. Fala, isso é energia, você não sabe o que que é. Mas se você souber o que que é, fala, uma energia ruim. Você sabe que é ruim, porque você julga, né? Você não gostou do que você sentiu. Não era o que você esperava. Mas e se você sentir as energias? Poxa, isso aqui é pesado. Isso aqui é escuro. Isso aqui é contrativo. Mas eu fiz um julgamento do que é pesado, contrativo, escuro. E tem coisas que são escuras que são ótimas. Que na escuridão tem liberdade também. Porque no peso tem estabilidade também, né? Eu tô falando aqui, mas não é uma resposta certa, né? Vocês podem encontrar outras virtudes nessas sensações. E você fica nutrido com aquilo. Faz sentido? Então, um convite que eu vou fazer para vocês é, ao longo do dia hoje, quando vocês acordam de manhã e percebem, caramba, eu tive esses sonhos, ou eu tô acordando com essa sensação. Tem dia que a gente acorda
com fogo nas ventas, pronto para, quero ir pra academia, quero correr na praia. Tem dia que a gente acorda assim, pesado. Tem gente que acorda com uma lembrança, com uma preocupação, com um sentimento, com a memória de um pesadelo. Então, acordem, sentem e sintam as sensações. Talvez vocês não fiquem craques em encontrar virtude, em transformar, mas só sente. Só sente. Sente como é que você se sentiu depois do almoço. Sente como é que se sentiu depois da academia. Sente como é que você está se sentindo, né? Quando você está em casa, aí você pensa, eu tenho que almoçar, mas eu também quero agitar aquilo, eu também quero só mandar uma mensagem mais para alguém, e eu também queria muito ver só mais um episódio de não sei o quê, e eu preciso dar conta de 7 coisas. Aí você dá uma pausa e fala assim, cara, como é que eu tô me sentindo agora? Isso aqui é o quê? É expansivo? É móvel? É quente? Ou é estável, pesado, frio? Só sente. Faz pausinhas no dia para sentir. Pode ser porque a gente quer se tornar um instrumento muito sensível. É isso que a gente quer se tornar. Tá? Porque o que acontece quando a gente se pega num momento da vida que fala assim, caraca, olha só, passou esse tempo todo e eu não percebi que eu poderia ter feito isso, deixei meu corpo chegar nesse estado, deixei minha mente acumular esse tanto, talvez não tenha nenhum grande trauma, mas esse tanto de pequenos pepinos e abobrinhas que virou uma mochila carregada de pedregulho. E aí você pensa e vê, caramba, eu estava sentindo um monte de coisa, mas eu não estava atento de que eu estava sentindo essas coisas. Então a gente quer se tornar cada vez mais atento. Como se a gente tivesse já sido picado por um escorpião uma vez, por um mosquito, sei lá qual é o nome dos bichos aí, um, um marimbondo, um micuim, um carrapato, uma pulga, e você fala assim, ai, tá cheio de picada agora. Mas se você tá sensível, você fala, vamos vestir uma roupa diferente, vou botar um repelente, vou ligar um incenso, vou sair daqui, né? Então a gente quer se tornar sensível. Faz sentido? E eu acho que é Alguém não. interessante isso, Karen, porque eu acho que a gente vive num modo de sociedade hoje que a gente busca quase que o oposto, de se anestesiar. E E tem talvez muita isso, oportunidade para isso, né? nossa, a gente tem um Marketing, produto, e a gente tem esperança de vou playground de melhorar a minha vida. anestesiamento, assim, no bolso, na bolsa. Que qualquer tempinho que a gente tem esperando um elevador, vou pegar aqui para me anestesiar, ou para ter um estímulo, para ter um entretenimento com o celular. Ou a gente busca se anestesiar com comida. E quem está fazendo reset talvez esteja descobrindo, caramba, cadê aquele meu carboidrato anestesiante que está faltando, né? E tem gente que se anestesia com cigarro, se anestesia com Netflix, ou com videogame, ou com um bate-papo com um amigo, ou enfim, a gente é muito criativo em encontrar muitas e muitas formas da gente se anestesiar. Tem gente que se anestesia largada no sofá fazendo nada, tem gente que se anestesia trabalhando muito para não ter tempo para parar para pensar e sentir, e usa o trabalho como anestesia. Então a gente pode usar tantas maneiras diferentes de se anestesiar, e parece que isso dá um alívio, porque tem uma emoção desagradável ali que a gente está evitando de sentir, ou uma mente inquieta que a gente está evitando de observar aqueles pensamentos horrorosos. Mas nada disso vai embora, a gente só está jogando para debaixo do tapete, a gente está tentando abafar coisas que não são abafáveis, porque é a gente naquele momento, mesmo que seja passageiro. E aquilo que poderia ser muito rápido, passageiro e ir embora, acaba que fica, porque a emoção fica esperando ser ouvida. Você não me ouviu? Então eu vou ficar aqui. Estou aqui como uma criança emburrada que não vai embora, que não para. Mãe, 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 me ouve, me ouve, me ouve, me ouve. E isso pode ser uma raiva que a gente não está ouvindo, pode ser uma ansiedade que a gente não está ouvindo, um luto que a gente não está querendo fazer. Então, quando a gente se permite se tornar um instrumento sensível, como você está propondo, e sentir, a gente pode captar a mensagem daquela emoção e seguir com a vida, e ela processar. Pode ser um processamento rápido, como eu fiz aqui durante a meditação que você guiou, ou pode ser um processamento que leve um dia, ou leve uma semana, mas ela vai embora. A gente não precisa ter tanto medo assim das nossas emoções, porque elas são passageiras, todas são. E quanto mais rápido a gente ouvi-las, mais rápido elas vão embora. E a gente pode captar os sinais que elas estão mostrando. Essa emoção negativa está me apontando que eu estou com uma necessidade que eu não estou cuidando. Essa emoção positiva está me mostrando que uma necessidade foi atendida e que algo de bom está acontecendo. Então, se a gente se permitir sentir mais, a gente vai aprender muito mais sobre os nossos apetites naturais, sobre o que que a gente realmente precisa a cada momento, o tipo de alimento, o tipo de descanso, o tipo de movimento. Coisas que a gente vai falar bastante ao longo desses 10 dias, né?
Total. Eu queria muito ser essa pessoa que você descreveu, que se anestesia de coisas ruins com coisas pseudo-boas, porque a minha mente é tão, ó, que, cara, muitas vezes eu fico, sabe esse tempo do vou só pegar o celular, vou só comer um carboidrato, cara, às vezes eu fico revisando o problema e eu me anestesio, tipo, com uma parada ruim. Lembrando, tenho que, não fiz, não tenho. Sabe os pensamentos do que você não tem, do que você não fez, do que você precisa, da culpa. Só que se eu ficar só presente aqui agora, sentir minha corporeidade e respirar e ver que na verdade eu tô ansiosa porque eu precisava fazer xixi, eu tô aprendendo porque eu tô desconectada do meu corpo, porque eu tô pensando em pepino, aquela ansiedade vinha porque eu tava segurando xixi. Vocês vão aprender em Ayurveda que segurar xixi, cocô, sede, fome dá ansiedade. Gente, eu sou. Pô, eu me anestesio com coisa ruim. Eu tenho um professor, meu professor de puja, de ritual. Ele é muito fofo. Ele dá várias anedotas. O pensamento oriental é muito do simbolismo, né? Qual é o nome disso? De metáforas e analogias. Aí, às vezes, ele falava assim: Você é abelha ou mosca? Porque a abelha busca pousar de flor em flor e a mosca visa pousar de merda em defunto. E muitas vezes no meu dia é uma, sei lá, eu acho fofo isso. É uma metáfora boba, meio infantil, mas eu ensino pro meu filho. E infantil às vezes é bom, né? Simples é bom. Eu me pego, caraca, eu tô no momento mosca total. Eu tô cheirando uma merda, um defunto, um problema, um pepino, uma abobrinha. Por que que eu tô nessa fase mosca aqui do meu dia? Aí eu falo, tá, você é abelha. Mas isso é uma forma da gente se conectar, né? De criar consciência que a gente está criando pensamentos. Ficou claro para vocês que nesse exercício que a gente fez hoje, vocês não mudaram a história nem o passado, vocês não manipularam as pessoas para fazer o que vocês gostariam que fosse feito, vocês não mudaram os fatos e os atos, mas vocês mudaram como vocês sentiram sobre aquilo e que esse é o seu lugar de poder. É esse insight que a gente quer ter de novo e de novo e de novo, porque no fim pode ter acontecido o absurdo que for, a injustiça que for para mim. De verdade. Eu acho que todo mundo tem oportunidades assim na vida, infelizmente. Eu tenho traumas, abusos, coisas horríveis que aconteceram comigo. No fim, posso passar anos indo no psicólogo, posso ter ali meu sentimento de injustiça honrado e os meus amigos me ajudando, mas no fim, cabe a mim me sentir diferente, me libertar, me empoderar. Então, assim, isso a gente tem que, poxa, revisar de novo, de novo, de novo, porque esse é o nosso único lugar de liberdade e poder. Ficou claro para vocês que nessas histórias, nos sentimentos e nas emoções tem energia e que isso pode ser neutro e não julgado moralmente? Que muitas vezes a gente pensa que alegria é bom e raiva é ruim. Motivação é bom, tristeza é ruim, mas elas são energias e que a gente pode olhar isso com neutralidade e se nutrir delas. Isso é um insight que a gente quer cultivar ao longo dos dias e das práticas, porque esse princípio vai aparecer de novo, durante todos esses dias, tá bom? Então, quando a gente fala que a gente está ganhando uma visão de mundo, pega a visão, porque é disso que a gente está falando. Faz sentido? Eu quero que vocês pensem só numa última reflexão antes da gente ir embora. Acabou que essa aula durou 1 hora e meia, mas eu sinto que a gente fechou bem uma aula inaugural para a gente entender o espírito do que a gente vai cultivar nos próximos 10 dias, que é olhar para esse triângulozinho de vocês. Corpo, mente e energia. E a gente vai pensar em sempre unificar esse triângulo. Então, por exemplo, nesse exercício que a gente fez hoje, nosso corpo estava numa postura equânime. Nossa mente estava 100% atenta em tentar imaginar, sentir, né? E a nossa energia estava ali sendo mobilizada nos gunas, leve ou pesado, claro ou escuro. A energia estava ali engajada em sentir os sentimentos. A mente estava engajada em lembrar da história. Então a gente estava ali unificado em corpo, mente e energia. Então a gente quer sempre se unificar, né? Quando a gente unifica, a gente está meditando. E a gente pode viver meditando com o tempo, com a prática. Dá para viver assim. Então, se você vê, naquele meu momento mosca, no momento que você está no pepino, né, são momentos em que a gente está fazendo uma coisa, pensando em outra, sentindo em outra. Em fases da nossa vida que a gente sente, poxa, que eu me desconectei do meu propósito. Caramba, eu tô
num casamento, num emprego, morando numa cidade que não faz, não é mais congruente comigo, tô pensando em outra coisa, sentindo uma terceira coisa e a gente se sente fragmentada dentro da gente. Então, o que a gente quer é fazer exercícios simbólicos, né? Meditações, movimentos físicos. A gente vai fazer um monte de yoga aqui do Japão, da Índia, do Tibete, para sincronizar corpo, mente e energia. Corpo, mente e energia. Quanto mais a gente tem esse hábito de ser congruente, as nossas ações e decisões se tornam cada vez mais congruentes. Faz sentido? E a gente vive uma vida íntegra, empoderada, de liberdade, de consciência. Então é mais ou menos assim que a engenharia do nosso programa aqui funciona. Esse triângulo também pode ser visto como ações. Então, ações de corpo, fala e mente. A ação de corpo, a gente já sabe o que que é. É pegar o copo, dar uma corridinha, dá para fazer cocô, tomar um banho, cozinhar, dirigir, são as ações do corpo, né? Lavar louça. Ações de energia, são ações de fala. Fala é energia, porque fala vem de sentimento. Então, quando a gente está falando de ação de energia, a gente está falando da fala e de sentir emoções e de ter sentimentos. Então, quando você está tendo uma emoção, você está tendo uma ação de energia. Ficou claro, né, que a gente, nessa meditação de hoje, que quando a gente tem uma emoção, a gente tem uma energia ali, é uma ação de energia. Porque a gente estava aqui sentado em casa, a gente lembrou de uma coisa que aconteceu há 5 meses atrás e conseguiu sentir a emoção daquilo. Então, a gente ativamente agiu emocionalmente, energeticamente. E o que que é a ação da mente? Dá um exemplo. Alguém escreve no chat, eu abro o microfone. O que que é uma ação da mente? Vou ficar esperando. O que que é uma ação da mente? Distração? Será que todo mundo se distraiu? Renata, pensamento. Pensamento é uma ação da mente. Tem algum outro exemplo? Alguém tem outro exemplo de ação da mente? Como a mente age? Visualização, imaginação. Uhum. Visualização, você falou? Foi. Visualização, imaginação, pensamento, memória, né, Renata? Isso, pensamento, Solange. Isso aí. Quando a gente faz plano, a gente tem ação de pensamento o dia inteiro. Quando a gente tá ali pensando, vou fazer isso, isso eu gostei, isso eu não gostei, flipando no Instagram. Isso tá certo, isso tá errado, a gente julga o tempo todo. A gente tem ação da mente dormindo pra caramba, sonhando. E essas coisas não são tão separáveis, né? Você tem um pensamento, vem um sentimento atrelado, e muitas vezes a gente age de acordo no sentido ruim, não no sentido virtuoso. Tipo, estou me sentindo cansada. Ai, se eu tivesse só muito dinheiro, ganhasse na loteria, o namorado, a comida daquele restaurante, eu mereço. Vou comer aquele bis que está na estante. A gente está unificando palavra, pensamento e ação de um jeito que não vale a pena. Né, Celeste? Então a gente tem essas nossas historinhas que acredita. Então, o dever de casa é estar atento às suas ações de corpo, energia, palavra e mente. A gente vai estar cada vez mais atento e íntimo aos gunas, à experiência energética ao longo do dia. Alguém não entendeu o dever de casa? É simples, né? Então vamos fechar hoje. Vamos pensar numa palavra. Cada um escreve aí no chat uma palavra que resume esse nosso encontro de hoje. Escreve aí pra gente, eu abro o microfone e falo.
Quero lembrar vocês que a gente vai fazer uma pausa e já volta 8h15 para nossa próxima aula, tá? Legal. É muito bom a gente ter esse momento de consciência de manhã, de prática de meditação em jejum. A gente se nutre depois de nutrir internamente. Então tá. Alguém não tem sua palavrinha? Flora, Bruno, não precisa escrever, mas pensa para você, porque a gente tem que ter esse hábito de finalizar as coisas e tirar a essência daquilo, né? Então é uma brincadeira, mas é também tem uma função boa para a gente ficar com essa clareza, com essa atenção, com esse aprendizado, com essa partilha, com essa transformação. A Daniela adorou pensar se é mosca ou abelha. Eu também adoro isso. Então tá, gente. Até já. Bom café da manhã. A gente se encontra às 8h15. Falou. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até já, então. Vamos tirar uma fotinha, vocês irem? Vocês querem? Vamos! Quem quiser abrir a câmera, a Fernanda vai tirar uma foto. Oi. Obrigada. Beijão, gente. Até já. Daqui a pouco. Beijo, tchau.